Bom dia, irmãos. Graças e paz. Graças e paz. Domingo pela manhã, estou já organizando a vida para poder pegar a estrada, né, de volta para casa, para seus lares. E aí, isso. A gente vai falar sobre isso agora, sobre a realidade. E quando a gente vem para um final de semana como este, onde a gente está num ambiente onde todos pensam da mesma forma, todos ali buscando o mesmo propósito, nós temos uma realidade aqui. Mas quando a gente volta para a nossa casa, para o nosso ambiente, aí a realidade é outra. Mas não pode continuar sendo. Entende? Então o propósito de Deus para a nossa vida é justamente diante daquilo que Ele nos revela, diante daquilo que Ele nos ensina, a grande, eu diria, a cereja do bolo de um encontro como este é justamente o retorno para casa. Porque se a gente passa um final de semana como este, a gente, não apenas em momentos aqui de palestras, mas em momentos informais, muitas vezes nós somos abençoados em congresso, muito mais nos momentos informais, nos bate-papos, nos momentos que a gente encontra pessoas que a gente pode desabafar, ouvir experiências, relatos, testemunhos. Em muitos casos nós somos abençoados até mesmo mais do que as palestras que são feitas aqui. Os laços de amizades, né, que são criados, enfim, esses momentos realmente nos proporcionam bênçãos enormes, né, para a nossa vida. E nós ficamos responsáveis neste último momento, né, no congresso, na parte dos adultos. Eu ainda tenho que sair daqui a pouquinho, tenho que ali concluir também com os jovens, de falar a respeito de como colocar em prática tudo isso que foi discutido aqui durante esses dias. Mas antes de avançar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos ouviram, perceberam Deus falando ao seu coração nas mensagens que foram pregadas aqui? Louvado seja Deus por isso. Amém. Porque o propósito, queridos, é justamente este. Quando o mensageiro, ele entende que é mensageiro e não pregador apenas, porque pregar é fácil, sabe, queridos? Você vai ali e faz uma pesquisa, e hoje está tão fácil fazer pesquisa, né? Hoje o povo está usando até inteligência artificial para pregar. Vai ali no Google, né? Faz uma pesquisa, o Google está tudo pronto, você vai e monta o seu esboço ali. Não, você pregou, você levou ali um sermão. Mas o mensageiro é diferente. Quando ele recebe a responsabilidade da parte de Deus, que envia a mensagem, ele primeiro pensa na sua responsabilidade, no efeito que esta mensagem precisa ter em sua vida, antes de levar a mensagem para outros. Sim. A Mira, ela comentou que ontem uma irmã pediu uma extensão emprestada para ela e ela não consegue lembrar o rosto, né, da irmã. Então, por favor, aquele que pegou a lição emprestada, né, antes de organizar a extensão, né, antes de se organizar para viajar, por favor, lembrar de devolver, tá bom? Bem, queridos, eu estava falando justamente em relação à responsabilidade de quem recebe a mensagem, porque uma vez que eu entendo que recebi a mensagem de Deus, eu preciso entregar essa mensagem exatamente conforme Deus passou. Exatamente, conforme eu recebi. Depois que eu entrego a mensagem, a responsabilidade agora é de quem? Ok, mas quem recebeu a mensagem, como é que fica? Tem que pôr em prática. Ok, a obra do Espírito agora depende daquele que recebeu a mensagem, porque o Espírito só vai continuar atuando naquela vida se ele permitir. É o terreno, né? Hã? É o terreno onde Exatamente, perfeitamente. Então, diante de tudo aquilo que foi discutido, e eu achei esse tema, sabe, maravilhoso, né? Família, a glória de uma geração preparada, e todos aqueles que têm estudado, que têm refletido a respeito do momento que nós estamos vivendo, Satanás nunca trabalhou tanto para destruir as famílias. Nunca. De todas as formas possíveis. E nós temos visto nesses últimos dias também Deus trabalhando de uma forma maravilhosa para restaurar
famílias. E como é maravilhoso, irmãos, viajar aqui e ali, nós encontrarmos famílias que ainda que tenham suas dificuldades, estão lutando sinceramente diante de Deus para que Ele possa fazer o milagre que todos nós precisamos em nossas famílias. Bem, queridos, quando nós pensamos então nesse tema, como viver então essas verdades importantes que estudamos aqui durante esses dias? Como é possível então voltar para casa agora e perceber que a realidade é por vezes diferente? Porque quando nós estamos num ambiente agradável como esse, né, a natureza agradável, você olha para um lado e para o outro, irmãos que defendem aquilo que você defende, que têm o propósito que você tem, é tudo muito maravilhoso. Mas quando a gente volta agora para a nossa realidade, nós temos agora um grande desafio. E nós precisamos agora lutar com Deus para que Ele nos ajude a viver aquilo que Ele está então propondo a cada um de nós. Bem, eu quero começar então com uma reflexão. Qual foi a primeira consequência do pecado que houve no universo? Separação do homem com Deus. Ok, separação. E separação é um problema de quê? De relacionamento. Então, a primeira consequência do pecado que trouxe sofrimento para o Pai soberano é justamente dificuldade com relacionamento. Isaías diz assim, olha: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são felizes por ter os filhos distantes, morando em cidades onde vocês não podem ver sempre? É bom para um pai estar distante do filho? É bom para uma mãe estar distante do filho? Não. Então, no momento em que Lúcifer peca e ele leva com ele uma terça parte dos anjos, ocorre uma separação. Sabe, queridos, eu sempre comento quando falo a respeito disso, porque alguns que às vezes olham para o caráter de Deus de uma forma distorcida. Parece que Deus é um pai tirano que não vê a hora de destruir Satanás. Eu não consigo olhar, mesmo após tantos anos de rebelião, eu não consigo olhar para o caráter de um Deus que fica ali, sabe, com aquele sentimento de vingança, querendo destruir Satanás, seus anjos e todos os ímpios, os homens que caíram juntamente com eles. Sem contar, Daniel, que são 6.000 anos. Se Deus tivesse raiva de Satanás, já tem que ficar seu povo. Exatamente, mas um pai, né, ele é misericordioso. É claro que dentro da condição do inimigo já não existe mais possibilidade, né, mas no contexto dos homens, né, esse período de 6.000 anos entra nesse contexto. Então, este foi então o primeiro problema. Aí eu digo para vocês, qual é o maior problema que nós encontramos em nossas famílias? Dificuldade de quê? Dificuldade de relacionamento. Então nós observamos que a consequência do pecado perdura em nossas famílias. E o objetivo de um congresso como este é justamente permitir que Deus resolva o grande problema. Olha, isso aqui é apenas uma consequência. Isso aqui é um sintoma. Qual foi o problema real? O pecado. Então nós vamos ficar o tempo todo trabalhando os sintomas, as consequências? Nós vimos ontem pela manhã aqui e através de muitas outras mensagens que, embora seja importante estudar muito a respeito do tema, mas nós precisamos trabalhar da causa para o efeito. Se o problema do pecado é resolvido em nossa vida, o problema então que vem por consequência do pecado também é resolvido. Então vamos entender um pouco de forma bem objetiva e simples os passos necessários. Primeiro eu preciso de quê? Diagnóstico. E o que é um diagnóstico? É você pensar na dificuldade do outro? Não. O diagnóstico aqui tem a ver com autoexame. E neste autoexame eu preciso fazer esta reflexão. Qual foi a minha? E aí vocês lembram que ontem nós trabalhamos isso aqui, ok? O que é isso aqui? Nós temos aqui então uma mente que temos aqui engrenagem, mas vamos pensar isso aqui como informações, programas.
sabe? Que fazem a coisa funcionar. Então, imagine, por exemplo, um filho que cresceu dentro de um lar onde o pai era violento e agressivo com a sua mãe e com os seus irmãos. O que vai sendo colocado durante a vida desse filho? Ele vai ser um menino manso, ele vai ser um jovem manso, ele vai ser um pai manso, tranquilo, disposto a cuidar pacificamente da sua família? Não, por quê? Ele foi programado para agir de que forma? Agressiva. Ok? Nós usamos ontem aqui a analogia de um homem que vivia no campo, nasceu no campo, vivia no campo, e um homem urbano. Ok? Então, irmãos, nós precisamos pensar no diagnóstico. A minha vida começou a mudar quando eu entendi isso aqui. Qual foi a minha escola? Meu pai, além da herança, daquilo que eu herdei dele, ainda tive a coisa cultivada. E em muitos aspectos eu cheguei a ser pior que o meu pai, no temperamento. Alguns já conhecem aqui, mas com um irmão meu, eu cheguei a ficar dentro de casa. Eu era um menino de 11 anos quando tomei essa decisão. 8 anos sem me comunicar com meu irmão dentro da minha própria casa. Nós dois estávamos vivendo no mesmo ambiente. Sério isso, né? Mas por quê? Até que entrei no relacionamento, e quando fui para o relacionamento, às vezes eu tinha algumas discussões com a Lília, às vezes por coisas insignificantes, e eu ficava uma semana sem falar com a Lília dentro de casa, dormindo no mesmo quarto, na mesma cama. Difícil isso, né? Difícil. Os primeiros anos não foram anos fáceis para a Lília no relacionamento. Até que a ficha caiu e eu entendi que eu tinha passado por uma escola e essa escola não foi benéfica para mim. E quando eu entendi então esse processo aqui, o que é renovação, o que o Senhor quer fazer aqui, Ele precisa fazer aqui, as coisas começaram então a mudar. Então, quando vem o diagnóstico, eu preciso do reconhecimento. Olha, o médico ele pode ser o melhor dos médicos, ele pode ter feito para você o melhor dos exames, e ele vai te mostrar. Mas se você não aceitar que você está doente, vai servir de alguma coisa? Não, eu preciso reconhecer. Eu de fato sou assim. E depois com isso, naturalmente, vem o processo de cura. Agora, olha que interessante. 1 Coríntios, capítulo 13, é um capítulo lindo, né? Vamos ler? É o capítulo que fala do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso? Muito lindo aí, né? Agora observe, verso 4. O amor é paciência. A minha versão diz que o amor é sofredor. É benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, nós naturalmente temos isso aqui. 1 João 4,8 diz o quê? Aquele que não conhece a Deus. Por quê? É amor. Ok, vocês lembram que ontem no estudo nós colocamos ali na pirâmide o homem dividido em 3 esferas? Qual a primeira esfera aqui embaixo? Física, carne, corpo. Segunda, depois espiritual. E nós vimos dentro da Bíblia que é na esfera espiritual que Deus se comunica com o homem e dá condição para que o homem
possa ser um vencedor. A serva do Senhor fala como o homem tendo o império de si mesmo, o domínio de si mesmo. Isso vem unicamente pelo poder do Espírito de Deus na nossa vida. E quando nós nos deparamos com um texto como este, que diz que o amor é sofredor, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se irrita, não suspeita mal. Tudo isso aqui tem a ver com o quê? Olha, quando a gente pensa em todos esses aspectos aqui, todos esses são problemas são problemas de relacionamento. Tudo que está aqui tem a ver com problema de relacionamento. Num lar, queridos, onde há este amor, onde há a presença de Deus, que é amor, as coisas começam a acontecer de forma diferente, porque não é mais a atitude do homem, mas é a própria atitude de Deus na vida do homem que modifica as coisas, mudando a nossa forma de pensar. Muitas vezes, queridos, nós somos frustrados em nossos lares porque, pensamos nos melhores propósitos. Não, eu vou fazer isso, eu vou tratar minha esposa assim agora, eu vou fazer assim com meu filho. Mas, onde é que está o problema? A mente vai me levar a fazer sempre a mesma coisa. Então, se eu sei que o problema está aqui, e isso aqui precisa ser destruído e refeito, aí as coisas agora começam a mudar, porque eu não vou ficar preocupado apenas com o meu comportamento, que é o que fere o outro, porque é aquilo que aparece. Mas eu vou estar preocupado agora, primeiramente, como é que as coisas acontecem aqui. E nós vimos que há algo acima disso aqui que Deus colocou em nós, que nos ajuda a entender esse processo. Mas se a consciência, o Espírito que Deus colocou em nós, recebe a influência de Cristo, nós vamos ter uma noção exata de como está a nossa mente, como está a minha mente. De repente veio uma situação ali, a esposa falou algo que pegou no meu ponto fraco, machucou. Eu estava conversando aqui no primeiro dia com o irmão Joel sobre isso. O texto de 1 Coríntios 13 diz aqui que o amor, ele não se ressente. Então, se de repente você ouviu algo e você se sentiu ofendido, você se sentiu ressentido, onde é que está o problema? Você. Mas é fácil, né? Desculpar. Não, meu marido falou algo que machucou muito o meu coração. Aí a coisa vai funcionar mais ou menos assim. Satanás já sabe, olha, o ponto fraco dele é este. O ponto fraco da mulher nesse caso, né? É este aqui. O ponto fraco do marido é falar de forma agressiva. Mas pronto, eu já sei como usar os dois, vão ser marionetes na minha mão. O daqui, a fragilidade é falar de forma agressiva. A daqui é se ofender facilmente com as palavras. Pronto. Está do jeito que Satanás quer. Entende? E enquanto um não percebe a dificuldade, ele vai manipulando as coisas ali. E os problemas perduram dentro da família. Eu leio Bíblia, leio Espírito de Profecia, eu oro, eu faço jejum e o problema continua. Então, queridos, se nós não partirmos da causa para o efeito, a coisa ela não acontece. Agora observe, o problema criado por Satanás trouxe então separação, um problema terrível para os relacionamentos. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que a Bíblia define o ministério de Cristo? Ministério de quê? Ministério da reconciliação. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação. Queridos, há um texto no Desejar Todas as Nações que eu sou apaixonado, quando a serva do Senhor diz que era propósito de Satanás causar entre o homem e Deus eterna separação. Mas por meio de Cristo, o homem pode, por meio do ministério da reconciliação, alcançar uma comunhão com Deus, mesmo maior que a comunhão que Adão tinha antes de pecar.
que bênção é, queridos, o ministério da reconciliação, porque agora Adão vai ter muito mais razão para servir a Cristo. Muito mais razão para servir. Não vai ser apenas pela criação. Agora é também pela redenção, pela entrega da vida do próprio Filho de Deus. Então, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da... Ok, então Cristo traz o ministério da reconciliação, mas Ele coloca em nós o quê? A palavra Da reconciliação. Mas quantas vezes as nossas palavras têm sido palavras de reconciliação ou de separação? O irmão que pensa diferente de mim, não dá para alinhar os pensamentos, a partir de hoje não tem mais, não quero nem papo mais com você. Irmão Daniel, imagine então você que é uma pessoa que recebeu instrução da escola, uma pessoa formada, tem a sua formação. Você imagina uma pessoa que aprendeu só a segunda só, estudou até a segunda série, aprendeu a ler e escrever somente, vem de uma família de uma mãe narcisista, pornógrafa, e tem que aprender isso aí sozinho, sem praticar um método CIS que tem por aí, sem essas imersões que tem por aí. Você imagina, tem que aprender isso aí, o sofrimento e no fim. Imagina. Sim. Mas o que há de mais interessante nisso, irmão Joel, é que quando nós entendemos o processo, Fica fácil. porque não somos nós, sim. E o mesmo Deus que Ele pode curar uma ferida deste tamanho, Ele pode curar uma ferida do corpo todo, porque o poder é o mesmo. Então, quando mudou o pecado para a Perfeito. Né? Então, o interessante é nós reconhecermos da parte de quem vem esse ministério. De Deus. É de Deus. Agora observe, antes de ser pai, mãe, filho, irmão, o que nós precisamos saber, queridos? Dentro do nosso lar, isso aqui é importante para todos nós. O que é importante nós sabermos? Antes de ser um pai, antes de ser um filho, antes de ser uma mãe, um irmão, o que nós precisamos saber? Eu sou um filho da grande família de Deus. Sabe por que é importante nós entendermos isso aqui? Porque quando um pai, ele olha para um filho e ele entende que aquele filho, na verdade, tem um pai que está acima dele, ele é apenas ali um instrumento para ser uma bênção para aquela criança. Quando o Asaf estava naqueles primeiros dias, e especialmente aqueles dias que ele estava doente, as nossas orações sempre: Senhor, antes de ser nosso filho, ele é filho do Senhor. Então, o Senhor como pai, sabe o que é melhor para ele? Irmãos, isso trazia uma paz tão grande ao nosso coração, porque a gente sabia que muito mais que o nosso sofrimento, há um amor que é um amor puro, muito maior que o nosso, que estava vendo aquela situação. E em todo o tempo, a nossa relação com o Asaf, nós sempre falamos isso, inclusive, para ele. Que ele tem um pai que está acima de nós. Agora imaginem vocês, se dentro dos nossos relacionamentos, no meu relacionamento com a minha esposa, quando eu estou lidando com ela, eu estou lidando, na verdade, com a minha irmã numa família espiritual. A história começa a mudar. Porque eu estou lidando com alguém ali que momentaneamente nós temos um contexto, mas que é alguém que Deus está trabalhando, assim como em mim, para fazer parte da sua grande família. Então, se nós olhamos, para a situação, o esposo teve uma dificuldade com a esposa. Opa, peraí. Antes de ser minha esposa, ela é minha irmã, e ela é filha de Deus. Eu preciso ter cuidado com essa criatura, porque senão eu vou ter problema com quem? O pai dela. O pai dela. Irmãos, as coisas começam a mudar de forma prática na nossa vida. Porque nós elevamos o nosso relacionamento para uma esfera espiritual. Você não vai ficar naquela briga ali, como a irmã Kátia ontem estava comentando aqui com o irmão Bruno, às vezes por coisas insignificantes. E às vezes a coisa vai tão mal na história de anos de um relacionamento, que a coisa já está tão desgastada que você está com um copo ali tão cheio de água, que a mínima gota que cai, aí pronto, né? Aí caiu aquela gota, mas parece que agora virou pó. Porque tudo aquilo que
já tinha enchido o copo, vem à tona. Não é assim que acontece? E aí vocês querem saber como é que eu destruí a mente da Lília? Acontecia um problema, me fechava, não discutia o problema. Aquela coisa de DR não era comigo não, irmãos. Não era comigo. Hoje, nós vamos para a cama dormir, nós colocamos a cabeça no travesseiro e nós conversamos abertamente a respeito das nossas dificuldades. Sem acusação, sem condenação, sem aquela coisa de um estar tentando recriminar o outro, ou o outro se sentindo ofendidinho. E hoje nós vivemos na geração do mimimi, né? Ninguém pode falar, você já vem você falar dos meus defeitos. Mas no passado, queridos, eu ia acumulando os problemas, fazia aquela bola de neve. Quando a bola de neve estava bem cheia, que eu não suportava mais, jogava na cabeça da mulher. Aí você acaba com a criatura. Bem, e falando ele ainda à multidão, eis que estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe, e disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, eles querem falar contigo. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é Irmão, irmã. Qual é a definição de Cristo aqui? Quem é que é filho desse Pai? Romanos 8,14. Porque todos que são, esses são todos aqueles que alcançam a esfera espiritual. Mas é fácil defender conceitos. Não, olha, eu que não faço mais parte de Babilônia, olha, eu que tenho a verdade, conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tenho domínio disso aqui, sei muito defender conceitos. Eu sou filho de Deus. É assim, irmãos? Não. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Aí Jesus, quando veio aqui, aquele que nos mostra claramente o que é ser guiado pelo Espírito do Pai, ele diz assim: olha, venham todos a mim. Agora, depois que você vem, eu preciso que você entenda uma coisa. Você precisa aprender em minha escola. Até aqui, você aprendeu na escola de Satanás. E na escola do inimigo, ele colocou vários programas em você. Você aprendeu a ser agressivo, você aprendeu a ser soberbo, você aprendeu a devolver na lata, na mesma moeda, você aprendeu a se ofender facilmente. Mas olha, venha na minha escola e eu vou te ensinar algo que depois que você aprender, eu vou dizer para você assim: olha, agora você tem paz. Porque agora Satanás pode usar quem ele quiser para tentar te ofender e tirar a paz do seu coração. Ele não vai conseguir mais, porque você aprendeu comigo. E ele ensina o quê? Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração. Gente, para Satanás tirar alguém que é manso e humilde como Cristo do sério, é possível? Não. Não é possível. Agora, sabe qual a grande dificuldade? Ele usa os mais próximos ou os mais distantes? Por quê? É mais fácil a gente se ofender com os mais próximos ou os mais distantes? E aí Jesus diz assim: olha, os inimigos do homem serão da sua própria casa. Ok? Quando Paulo entendeu isso, irmãos, Paulo diz assim: olha, vocês precisam entender que a nossa luta não é contra... Vocês já pararam para pensar se Paulo, que fazia parte do meio e agora está sendo perseguido por aqueles do meio, se ele agora tivesse a ideia de lutar contra carne e sangue, Satanás conseguiria, já tinha destruído aqueles que estavam perseguindo, mas levaria ele junto. E tudo que ele quer, queridos, é apenas uma pequena mancha. Basta, olha, uma pequena amargura, uma raiz de amargura. Que Paulo diz que vai acontecer o quê? Vai? Vamos ler Hebreus capítulo 12? Ontem nós lemos o verso 14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém... Agora veja só como Paulo relaciona a coisa agora no verso seguinte: tendo cuidado de que ninguém vos...
prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura. Você consegue ver a raiz quando ela está embaixo do solo? Não, ela está ali escondida. Parece que não tem nada ali, né, Sérgio? Está ali, parece que não tem. Até mesmo você se engana. Sabe aquela coisa de... Houve uma discussão, aí um procura o outro para conversar. Ah, deixa isso para lá. É assim que acontece? Deixa para lá? Não, aconteceu um problema, o outro tenta conversar, ah, deixa isso para lá, e vai. Até que um dia, você acreditou, não, deixou para lá. Depois de algum tempo, aí acontece uma situação que não dá mais para deixar para lá, aí aqueles vários que foram deixados para trás, de repente, aparecem. A raiz de... A coisa estava ali, muito bem guardada, Satanás estava cultivando embaixo do solo, de repente a coisa brota de uma forma que agora não é mais apenas com você. A coisa cresceu em você e você agora está contaminando outras pessoas também. Só um relato primeiro. Na minha casa, às vezes acontece isso, de acontecer alguma coisa assim que me chateia e meu esposo querer ir levando, né, empurrando a barriga, e eu gosto de sentar e conversar para resolver. É disso que eu sou empregueira por isso. Porque eu quero resolver aquilo ali para sanar logo de uma vez. E ele prefere empurrar para frente do que brigar naquele momento. Eu digo, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que resolver e vai ficar pior. Tem que resolver logo. Se a gente está com algum problema, a gente tem que sentar e conversar e resolver logo. Não ficar empurrando com a barriga. Eu não gosto de ficar empurrando com a barriga, eu gosto de sentar e conversar. Qual o nome da irmã? Osanice. Osanice. Irmã Osanice, é muito comum nos relacionamentos que geralmente a mulher é aquela que procura para tentar resolver as situações. Mas a maioria dos homens são mais fechados por natureza. A mulher é mais coração, o homem é mais razão. E aí geralmente os homens são mais fechados, especialmente quando ele vem de uma escola onde os pais eram assim. Você não via diálogo, não tinha relacionamento com diálogo aberto. E a grande dificuldade, queridos, que existe, ontem o Wagner tratou um pouco a respeito, está justamente na questão que tem a ver com diálogo. Porque veja só, quando Deus ele chama o pecador e diz assim, olha, Isaías, né, falando por meio de Isaías, vinde e... O que é arrazoemos? Conversar. Vinde, venha dialogar comigo. E aí depois ele diz assim, olha, ainda que os vossos pecados sejam, eu tenho poder para mudar isso em você. Então, irmãos, o primeiro passo é justamente perceber essas dificuldades. Perceber que no relacionamento, você é esposo, você é fechado para o diálogo. Você é esposa, você é fechada para o diálogo, ou vai dialogar, de repente vem o espírito, sabe aquela, já vem você tratar disso de novo. Aquele senso de coitadinho ou coitadinha. Irmãos, isso tem sido terrível para a experiência do povo de Deus. A raiz desse tudo que está sendo disparado, cheguei lá pegando um monte andando, mas a raiz disso tudo não seria uma palavra apenas orgulho? Na verdade, existe um anterior a esse, egoísmo, que é o que desencadeia tudo. O egoísmo traz junto consigo presunção, soberba, orgulho, tudo aquilo que impede o diálogo. É como se fosse uma caixa. Ela pegou a chave, a pessoa, o homem, a mulher, mais um homem, né? Pegou a caixa, travou com uma chave super complicada e ficou travada aquela caixa ali. Aí eu te pergunto, como destravar essa caixa sem fazer com que ambos se machuquem? Como destravar essa caixa? O difícil, Célia, é você cuidar de uma ferida sem você, de alguma forma, não machucar essa ferida. A Patrícia é enfermeira. Paty, você já conseguiu tratar de uma ferida sem que a pessoa sentisse dor alguma? Não tem como. Pelo contrário, quando a gente trata a ferida, às vezes o paciente está vendo a ferida, ela está ali com aquela capa ali, aí ele fala assim, nossa, tá sarando. Quando a gente vai tratar, você precisa primeiro limpar. Quando você limpa, ela fica muito mais feia, ela fica mais profunda. E dói. Aí o processo, mas se não fizer isso, ela nunca vai se Não funciona. Então a dificuldade muitas vezes, sério, está na nossa aceitação do processo de cura. E
aí, Entende? Daniel? Permitir que Cristo coloque a mão, e muitas vezes isso tem a ver com o eu. Por quê? Imagine você, por exemplo, o homem que é carrancudo, briguento, problemático dentro de casa, de repente começa a cair a ficha, coloca o joelho no chão, teve um problema no lar com a esposa, e aí o Senhor Jesus chega assim e diz: olha, filho, você está errado, e você precisa ir lá na sua esposa, você não vai só pedir perdão para ela, você vai dizer para ela que onde exatamente você errou. Porque é interessante, sabe? Às vezes acontece uma situação, aí o outro vai e diz: desculpa aí, perdão. Aí é interessante aquele que está do outro lado, não para cutucar, mas perguntar: por que você está me pedindo perdão? Você precisa saber se o outro realmente entendeu, entende? Não é uma questão de confusão, de você querer criar um problema naquilo ali. Mas, queridos, quando você tem a luta, qual é a dificuldade? A nossa dificuldade é submeter isso a Cristo. Agora, sabe qual é a grande vantagem? É depois que você coloca o joelho no chão e você diz para Cristo: o Senhor sabe que a minha natureza está dizendo para não ir, mas eu sei que o melhor para mim é ir. Então, eu vou colocar o meu joelho no chão aqui agora, e eu vou entregar a minha vontade a Ti, para que o Senhor possa fazer aquilo que eu não posso fazer. Você vai, impelido, carregado por Cristo. Quando você sai daquela situação, você sai com uma paz indescritível. Irmão Daniel, aquele problema ali, quando na relação, o primeiro que descobrir aquele problema ali, da mente, que carrega dos pais, sim, ele tem a responsabilidade agora de ajudar o outro. Perfeito. Porque os dois carregam, vamos colocar assim, traumas hereditários dos pais, os dois na relação. E aí você começa a observar a atitude do outro, e começa a observar os pais do outro também. Aí você chega e começa a falar: você precisa melhorar nisso aqui. Quando você descobre, porque eu particularmente descobri da pior forma, tudo isso aí que você está falando aí, eu descobri, quando eu vi as atitudes da minha mãe, que eu tinha as mesmas atitudes dela na minha casa, eu falei: não, eu preciso mudar isso aqui. Só que aí um livro interessante, irmãos, Mente, Caráter, Personalidade. Quando eu li aquele livro, que ele me apontava algo, eu falava assim: não, mas eu sou isso aqui, eu estou fazendo exatamente isso aqui. E aí ela começa a falar ali desses traumas dos pais e tal, que os filhos carregam. E aí eu comecei a observar para mim, eu falei: gente, eu sou igualzinho a minha mãe. Eu não tinha nada a ver com meu pai, que era uma pessoa que aparentemente sim, uma pessoa reta, muito centrada nas coisas. Tanto é que depois de muitos anos, minha mãe começou a me chamar de Canguinha. Ela falava assim: é igual o velho Roque, que era o meu pai. Olha lá, o Canguinha, que eles falavam que eu era mão de vaca, mas não era. Eu aprendi. Eu aprendi a lidar com dinheiro, aprendi a lidar com casamento, aprendi a lidar com os negócios, mas tudo que? Estudando, lendo bastante. E aí, é isso que eu falo, você, quando você descobre isso primeiro, você tem a responsabilidade de ajudar o outro. Irmãos, o que você falou anteriormente aí, eu já vi pessoas dizer o seguinte: rapaz, eu não vou pedir desculpa, porque se eu pedir desculpa, daqui a pouco eu estou fazendo a mesma coisa, não adianta nada. E também diz o seguinte: pra que vem pedir desculpa? Tu pede desculpa, depois lá na frente, tu caindo e não fazendo a mesma coisa. Então, agora, mas isso é um pensamento errado. Sim. Porque é um processo. Sim. Agora, irmão Naldo, aquele que vai pedindo desculpa com este sentimento, ele não precisa ir mesmo. Porque isso é uma farsa. Agora, aquele que entende e ele se arrependeu, Cristo mostrou para ele, é algo do coração, não é da boca para fora. Porque o que acontece com muitos casos? Eu estava inclusive conversando com um irmão no outro momento aqui. Quando acontece aquela situação, eu vou colocar uma situação bem típica aqui. Os homens normalmente têm uma tendência no relacionamento, é aquele que tem mais, eu diria, apetite sexual. E aí às vezes aconteceu um problema, e aí ele ficou mal com a mulher. Vai dar para namorar? Não tem como. Aí agora ele está com problema, do jeito que está, a mulher não vai querer namorar comigo. Aí ele fica: e agora, como é que eu vou? Aí a briga agora com orgulho por orgulho, né? O egoísmo brigando com o próprio egoísmo ali em seu coração.
o que eu vou fazer? Não, peraí. Eu tenho que me aproximar da mulher e eu tenho que resolver isso, porque senão eu vou ficar numa situação difícil. Aí ele vai lá e... desculpa aí. Eu conheço a história de um casal, que hoje já não é mais casal. Rapidinho. Eu conheço a história de um casal que hoje não é mais casal. Que o marido vivia, sabe, em pé de guerra com a mulher. E aí quando ele já não suportava mais, que ele estava lá, sabe, lutando com aquilo ali. Aí quando ia dormir, ele chegava no pé da mulher e dava um chute assim no pé da mulher. Porque ele estava procurando a mulher daquela forma. Irmãos, não demorou muito tempo. E acabou. Ela deu um chute nele. Deu um chute literal nele. Queridos, olha. Isso. Irmãos, eu gostaria muito, né, de deixar todos participarem, porque quando a gente parte para a prática da coisa, que é a parte interessante, sabe? Quando a gente vê realmente como acontece, a gente percebe o quanto isso é interessante. Mas eu gostaria de sugerir que aqueles que estão percebendo a importância da coisa, quando voltar para seus lares, faça, por exemplo, uma coisa que hoje, por exemplo, eu tenho a maior liberdade do mundo para fazer com a minha esposa em casa. Discutir as nossas dificuldades. Irmão, a melhor coisa do mundo é quando o homem tem do lado uma esposa que, quando ele vacila, ela sofre com aquilo ali. Ao invés de criar aquele sentimento de raiva, de estresse, ele sofre porque é uma parte dele que está sofrendo. Então, queridos, quando nós entendemos essa questão, as coisas começam a mudar. Eu e a Lília, a gente tem uma liberdade. Quando acontece um outro está vacilando ali, no mesmo momento, de repente, sabe, dá uma cutucada. Não faça isso, não. Você acha, porque às vezes você pode, se você está perto ali do lado, você tem como fazer isso. Agora, você não vai fazer de maneira grosseira, porque aí já o espírito é totalmente errado. Mas você sabe, às vezes um simples toque, você está ali do lado da esposa, você percebeu que a esposa ou o esposo vacilou, dá um toque no braço ali, você já pode até combinar isso antes, então, ou no olhar, né? E as coisas acontecem. Perfeito. Nós todos nos erramos e vamos errar, nós somos réus. Então, quando nós olharmos para qualquer coisa, nós temos que analisar que nós temos o poder de decidir o que nós vamos fazer daquela situação. Perfeito, Samuel. Se você é uma pessoa boa, que teme a Deus, e a outra pessoa é mais difícil, sabe que você vai levar uma carga dura do Cristo, para que ela possa se converter. Então, não se coloque como vítima, sabe, de nada. Se eu conselho para negócio, para relacionamento, para Deus, de qualquer coisa. Perfeito, irmão. Agora, certo. Vamos ser só bem sucinto, que eu já passei uns minutos aqui. Você falou uma palavra e a chave de tudo: entrega. Nós devemos ser missionários. Devemos, e a nossa missão começa no nosso lar. Dentro do lar. Devemos seguir a quem? Cristo. A vida dele foi uma vida de entrega constante. Se nós não passarmos tempo examinando a vida de Cristo, nós não vamos ter condição de perdoar, de chamar para conversar, de todos esses pontos que foram colocados. Acho que o ponto-chave é examinarmos a vida do nosso Salvador, a cada dia passar mais tempo com o nosso Salvador. Acho que é o ponto da entrega. Obrigado. Irmãos, quantos aqui têm um coração missionário? Gostam de evangelizar? Gostam de distribuir folhetos, gostam de alcançar outras vidas, ser bênção de Deus para outras vidas? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vai valer a pena sair para conquistar o mundo e não conquistar o nosso próprio lar? Faz sentido? Não. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Faria sentido para Lília entrar no carro comigo com um bebê ainda tão novo para sair para evangelizar, para trabalhar com outras pessoas, se ela olhasse para mim e não enxergasse em mim um missionário para a própria vida dela ou para o bebê? Faz sentido? Não, queridos. Não, então a coisa começa, como o Wilson colocou, dentro do lar. Agora, vamos terminar aqui. Reflitam. Eu sou um cristão no lar? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para... Sabe,
Como seria interessante quando o esposo chega para a esposa e diz: como é que você olha para mim? Você me vê como um cristão dentro do meu lar, no nosso relacionamento, nas minhas ações, em todos os momentos. Você enxerga em mim um cristão? E se abrir para o diálogo. O Senhor requer perfeição por parte de sua redimida família. Ele requer perfeição na edificação do caráter. Os pais e as mães, especialmente, precisam compreender os melhores métodos de educar os filhos, para que possam colaborar com Deus. Homens e mulheres, crianças e jovens, são pesados na balança celestial, de acordo com o que revelam em sua vida. Onde? Ah, mas não é lá fora pregando, evangelizando, testemunhando no trabalho, primeiramente onde? Quem é cristão no lar é cristão em qualquer lugar. A religião vivida no lar exerce uma influência que não pode ser medida. Queridos, desde os primeiros dias do Asaf, na barriga da Lília, o nosso pensamento para o nosso filho é: nós queremos criar uma criança para servir o reino de Deus. Amém. Mas o Asaf não será um missionário do reino de Deus se ele não enxergar isso dentro de casa, irmãos. Eu posso ter a melhor das teorias e o melhor dos propósitos para a vida dele, mas a coisa não vai acontecer se ele não enxergar isso nos seus pais. Agora olha que interessante. Quando a Lília estava grávida, nós pegávamos o violão, colocávamos a caixa do violão, né, aquela parte do bojo, em cima da barriga da Lília, e eu tocava o violão, pensando no Asaf, né, e ele sentia a vibração. Eu não sei quantos aqui assistiram o vídeo, mas Lília compartilhou com alguns o vídeo no WhatsApp, em que, pela primeira vez, quando eu fui tocar violão para ele estava, acho que com 2 meses, ele estava no colo da Lília, ele colocou a mão no violão e não soltou mais. Eu toco também o piano pro Asaf, mas ele não se empolga com o piano. Todas as vezes que eu toco o violão, ele vibra com o violão. Ele aprendeu isso desde quando? Influência pré-natal. Agora imagine vocês, por exemplo, se a Lília estivesse naquele período da gestação, um período de briga, de estresse, como é que seria o Asaf? O Senhor requer, esse texto aqui já foi, a primeira obra dos cristãos é manter a unidade Da família. Olha que interessante, manter o quê? A unidade. Da família. Depois a influência se deve estender a seus vizinhos de perto, primeiro, né? E de longe. Os que receberam luz precisam deixá-la irradiar em límpidos raios. Suas palavras, que demonstram o amor de Cristo, precisam ser um cheiro de vida para Vida. Bem, o texto está dizendo ali que os que fizeram o quê? Receber. Irmãos, vocês receberam luz aqui esse final de semana, sim ou não? Sim. O que é dito aqui agora? Precisam fazer o quê? E onde é que ela vai brilhar? Onde é que essa luz vai brilhar? Primeiramente dentro do lar, mas depois vai brilhar para quem? Ok, e depois para os de longe. Nós encerramos aqui com esse texto. Quanto mais intimamente forem unidos os membros da família em sua obra, onde? Sua obra no lar, tanto maior será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão onde? Fora dele. Irmãos, nós queremos evangelizar o mundo e ver Cristo voltar. Cuidemos das nossas famílias. Que ao voltarmos para os nossos lares, carreguemos em nosso coração o propósito de lutar com Cristo como fez Jacó, que não largou até que o Senhor o abençoasse. De permitir que o Senhor nos use como instrumentos em suas mãos, para que o nosso lar possa produzir frutos, possa produzir mentes que sejam uma bênção para este mundo. Amém. Que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, irmãos. Que o Espírito do Senhor possa de fato continuar a obra que talvez Ele tenha começado na vida de muitos aqui nestes dias. Amém.